Olá, as 10 perguntas que seguem são direcionadas aos protestantes que negam a presença real de Cristo Jesus na hóstia. Há aqueles que negam, pois os luteranos mantêm a visão da presença real no sacramento. Dizem os protestantes que o pão consagrado não é realmente a carne de Cristo, nem o vinho o seu sangue. Vamos então interrogá-los biblicamente e historicamente sobre isso, em 10 perguntas. Primeira pergunta: se o pão e o vinho são só simbolicamente o corpo e sangue de Jesus, por que em João capítulo 6 Jesus responde aos judeus que faziam essa pergunta? Como pode este dar-nos a sua carne a comer? Isso está no verso 52, de forma que confirmasse e não negasse o que interrogavam. Jesus responde dessa forma: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Versos 53 e 54. E na mesma resposta acrescenta: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verso 55. Porque não disse que era só simbolicamente, mas o contrário, de forma que confirmasse e não negasse a pergunta que faziam. Pois se fosse simbólico, por que já não explicou? Pois os judeus tinham em mente que era literal. Segunda pergunta, ainda sobre João capítulo 6. Por que Jesus não explicou que era só simbolicamente quando muitos de seus discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas pelo contrário, devolve uma pergunta: isto vos escandaliza? Verso 61. Se era apenas uma analogia, por que Jesus não explicou para eles? Terceira pergunta, seguindo o contexto da pergunta anterior. Após escrever a questão que Jesus devolveu aos discípulos, João mais adiante atesta: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Isso está no verso 66. A pergunta é: por que Jesus não explicou a esses discípulos, mas deixou ir embora, pensando que Jesus pregava que o pão era seu corpo e o vinho seu sangue, literalmente? Por que os desamparou por uma interpretação errônea que fizeram de sua fala? Quarta pergunta: será apenas simbólico, representativo? Por que Jesus não disse isso explicitamente naquele contexto tão preciso, como fez em outros temas? Confira em Mateus capítulo 13, versículo 5, 8, versículo 24, 30, versículo 31, 32, versículo 33, Mateus 25, versículo 1 a 13, Marcos 4, versículo 26 a 29. Em todos esses versículos citados, ele explicou que era só simbolicamente ou uma analogia. Por que não fez nesse caso que haveria tanta necessidade? Quinta pergunta: como pode a passagem onde Jesus diz: fazei isto em memória de mim, Lucas 22, versículo 19, poder provar que é apenas uma simples lembrança, um símbolo, quando no grego a palavra utilizada foi anamnese, que significa tornar presente, atualizar, e não mneumon, que aí sim significaria simples lembrança? No caso, não seria um tiro no próprio pé, pois não comprovaria que na Eucaristia há atualização do sacrifício de Cristo, como defende a Igreja Católica? Sexta pergunta: não disse São Paulo que aquele que não discerne, ou seja, não reconhece o pão como corpo e o vinho como sangue, come e bebe indignamente para sua própria condenação? Confiram em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Por que os protestantes não escutam São Paulo? Sétima pergunta: se é só simbólico, por que Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo direto de São João, o apóstolo, e que conheceu pessoalmente São Paulo, acreditava que era real? Confira em Carta aos Evidenses, verso 7, e Carta aos Filadelfos, no capítulo 3. De onde ele tirou isso? E por que a interpretação dada pelos protestantes
seria superior ao que os cristãos primitivos escutaram uns diretamente dos apóstolos, como é o caso de Santo Inácio, São Policarpo, e pregaram. Oitava pergunta. Como pode ser o protestantismo o retorno à crença cristã da igreja primitiva, sendo que os pais da igreja sempre creram na presença real de Cristo na Eucaristia? Não seria o protestantismo o retorno à crença cristã, entre aspas, dos grupos gnósticos que negavam a doutrina? Pais da igreja em favor da Eucaristia: Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu, São Cirilo de Jerusalém, Santo Inácio Mártir, São Justino, Santo Agostinho, e poderia acrescentar tantos outros. Todos eles pregaram a Eucaristia. Nona pergunta. Como os protestantes conciliam a negação da presença real de Cristo na Eucaristia com a sua doutrina da sola Scriptura? Onde está na Bíblia que é apenas símbolo? Décima e última pergunta. Termino retomando, com a devida referência, a pergunta feita por Cristo: isto vos escandaliza?